Tá, deixa eu entrar aqui na plataforma. Eu vou dormir. Na verificação lá, né? Vocês estão com ela impressa aí, não? Vocês estão olhando na plataforma, né? Eu tô conversando aqui e olhando a plataforma. O que que eu vou fazer? Eu tenho o gabarito da plataforma, da verificação, né? E eu vou colocar o gabarito lá, a folha, né? Depois, e vou colocar também esse vídeo lá, né? Então, quando a gente terminar aqui, aí eu vou colocar a folha de gabarito lá e depois, se vocês quiserem conferir na íntegra, né, a resposta sinalizada direitinho, beleza? Beleza. Na questão, eu coloquei lá, quais características um solo fértil apresenta? O que vocês colocaram? Eu posso falar a minha? Pode. Eu coloquei apresenta mais produtividade, tem os nutrientes necessários e apresenta o desenvolvimento da planta. Eu botei. Pode falar o que eu botei? Pode. Eu botei um solo que possui grande quantidade de matéria orgânicas e solo poroso adequado para o plantio. Eu botei umidade, sais minerais, solo macio, etc. Né? Um colocou uma coisa, o outro colocou, né, algo paralelo, né, com outras palavras. A questão de um solo fértil, né, ele é um solo que ele vai ter que apresentar as características de porosidade, a quantidade de água, né, de umidade adequada, né, ele não pode ser encharcado, nem pode ser um solo seco. Então, ele vai ter que ter uma certa quantidade de areia, uma certa quantidade de argila, né, e principalmente o humus, né, que é a matéria orgânica, o qual vai fornecer esses minerais que vocês falaram aí, né, esses minerais importantes, né, eles vêm através dessas partículas de argila, de areia, né, de humus, né, aí ele vai ter que ter uma certa porosidade, né, ele vai ter que ser um solo fofo, macio, né, ele vai ter que ter um processo de aeração, que é a presença do gás oxigênio circulando, né, no solo. Então, são algumas características, né, que um solo fértil ele acaba precisando apresentar. Ele não é uma característica única, né? Ele precisa de apresentar várias características, né, que vocês, né, citaram aí com as palavras de vocês, né, com a certa variação. Então, uma certa quantidade de areia, uma certa quantidade de argila, uma certa quantidade de humus, né, que é matéria orgânica, porosidade, umidade, né, uma certa quantidade de água adequada, nem seco, nem encharcado, né, são as características básicas aí de um solo, né, próprio para a agricultura, para cultivar, né, vegetais, que a gente chama, né, de um solo fértil. E acaba que, né, ele vai resultar, de certa forma, na maior produtividade vegetal. Né? O resultado de um solo fértil, né, é uma boa produção vegetal. Né? Sim. E aí... Então todo mundo acertou? Oi? Então todo mundo acertou? Sim, sim. Né? Com as palavras de vocês, né, essas características que vocês acabaram citando. Eu coloquei uma questão de marcar lá, né, quando um depósito mineral é de interesse comercial, ele é conhecido como? Jazida. 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 Esse material retirado ele é chamado de minério e a área explorada, né, é uma mina. Então, o local onde tem um depósito de determinado mineral que ele tem interesse comercial, ele é chamado de jazida. Jazida de ouro, uma jazida de minério de ferro, uma jazida de bauxita,
né, tem os vários minerais que têm interesse comercial, né, e aí acaba que cada um, né, ele um depósito em determinado local, ele vai ser chamado de jazida, né? O camarada encontra uma jazida de determinado mineral e aí ele vai explorar, vai retirar, né, para comercializar. Show. Coloquei uma outra questão de marcar, que tinha um texto, né, ó, falta de conservação do solo, um pequeno fragmento, né, de uma reportagem. Falta de conservação do solo causa erosão em lavouras do Paraná. Aí tinha aquele fragmento da reportagem e ele perguntava assim, além dos problemas citados no fragmento da notícia acima, o mau uso do solo, pode trazer impactos significativos aos cursos de água. Né? Como? Eu coloquei Ah, assoreamento dos rios e córregos. Eu botei a mesma coisa. Eu botei lançamento de esgoto residencial. o problemas, né, do mau uso do solo em relação aos cursos de água vai resultar no assoreamento dos rios e córregos, né? Porque o mau uso do solo, você usando ele de forma inadequada, ele vai causar desgaste do solo, né? Você vai fragmentar ele por cima, vai vir chuva, vai carregar as partículas superiores para o leito dos rios, né? Vai carregando, aí vem a questão da ausência de mata ciliar, né? A falta de uma barreira para segurar essas partículas, e aí o solo acaba sendo carregado para o leito do rio e vai assoreando, né, os rios, córregos, vai aterrando eles, né, e acaba resultando, no final das contas, em enchente, inundações, essa coisa toda. Então, o correto aí estava na letra C, o assoreamento dos rios e córregos. Deu ruim nessa aí, né, PH? Umazinha só. A número 4, no meu aqui está como número 4, diferencie misturas homogêneas de misturas heterogêneas. O que é uma mistura homogênea? São Eu tipos de coloquei, são aquelas que possuem a mesma composição e propriedade em todo o seu volume. A mesma Eu coloquei- composição, Propriedade. propriedade em todo o seu volume. Alguém colocou diferente? Eu coloquei, são tipos de misturas que possuem apenas uma única fase visível. Ô, tio, Ah, aí eu escrevi a mesma coisa que o Matheus, mas só que eu acrescentei. Visualmente não é possível identificar a substância que a se compõe. uhum. Tio, aí eu coloquei assim, são misturas que possuem a composição e propriedade em todo o seu volume. Aí depois, já as misturas heterogêneas, eu coloquei a heterogênea. A heterogêneo, o que você colocou? Eu coloquei, são as que não apresentam a mesma composição e propriedade em todo o seu volume. A heterogênea, vocês colocaram o quê? Jackson, PH. Eu botei a mesma coisa que o Matheus e acrescentei. Em geral, é possível identificar visualmente as diferentes substâncias que a compõem. Eu coloquei, são tipos de misturas que apresentam mais de duas fases visíveis. A mistura homogênea, né, que a gente viu lá como exemplo, né, o sal de açúcar, o sal de cozinha, né, ou o açúcar, que são os mais utilizados aí, né, como exemplo de misturas homogêneas. Quando você coloca, né, uma certa quantidade de sal ou de açúcar na água e mistura, né, ela dissolve completamente
Então, você vai ver só uma fase, né? As propriedades ali, né? O produto, né? Soluto e solvente, ele dissolve totalmente e você acaba vendo ali só uma fase, você vê uma coisa só. Você não consegue visualizar, né? O sal na água separadamente, a menos que você coloque muito, vai chegar num ponto de saturação, né? E aí você vai começar a analisar separadamente os dois, né? Mas se você, né, utilizar em quantidades adequadas e tudo, aí vai se tornar uma mistura homogênea, né? Mistura porque tem duas substâncias, tem a água e o sal junto, né? Então ele vai se dissolver completamente e você não vai analisar mais de uma fase, né? E já as misturas heterogêneas, né, eles têm as características, propriedades totalmente diferentes, que você vai analisar mais de uma fase, pode ser duas ou mais fases, né, dependendo da quantidade de produto, e aí você vai analisar eles separadamente, né? Essa separação, né, é devido ao seu processo de dissolução. Pode ser, por exemplo, a água e o óleo, né? Ou aqueles óleos de loção corporal, né? Óleos bifásico, trifásico, e você vai analisando os produtos separadamente, né? A água e o óleo, por exemplo, você pode colocar dentro de um recipiente, né? Balançar ele, chacoalhar ele ao máximo, né? Você, quando para ele, você vê as partículazinhas ali meio partidas, né? Quase que se misturando. Você deixa ele parado uns segundinhos e ele já se separa totalmente. Então, ele não vai se misturar e você vai analisar as fases, né, dele separado, né? É bem isso aí que vocês colocaram mesmo. Então, misturas, né, homogêneas e heterogêneas é porque, né, assim, bem básico, igual o PH colocou aí, né? E na homogênea você não analisa mais de uma fase e na heterogênea você vai analisar duas ou mais fases, né, dos produtos separadamente. Show? Show. Show. A outra questão, né, tem até a ver com essa questão aí de homogêneo e heterogêneos. Eu falei em relação ao petróleo, né, que nós vimos lá. Quando chega às refinarias, o petróleo passa pelo processo que resulta na separação dos seus diversos hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são as substâncias que compõem o petróleo, né, e são compostos por hidrocarbonetos, são substâncias químicas, como a gasolina, querosene, o óleo diesel, né, são os exemplos que a gente encontra lá no petróleo, uma vez que se trata de uma mistura homogênea formada por várias substâncias no estado líquido. Qual é o nome do processo utilizado nas refinarias para a separação dos produtos dessa mistura? Mas daí eu não tenho certeza. Eu coloquei destilação. Não tenho certeza. Botei Também. Eu botei destilação fracionada. O processo de separação, né, que utiliza, até lá no livro de vocês, estava tipo que um quadro, né, uma imagem mostrando refinarias e tudo, e falando lá, né, da destilação fracionada. Nós temos o processo de destilação simples e o processo de destilação fracionada. No processo de destilação simples, você mistura, por exemplo, água e sal, ou se você vai lá no mar, pega uma porção de água e você deseja separar o sal da água, você coloca essa água para ferver, né? Se você quer utilizar a água... Travou. Travando? Deu uma travada aí? Pra mim não tá travando não, deve ser a internet do Deve ser a Matheus. sua internet aí, Matheus, porque quando eu Não. travo o meu aqui, ele parece que a minha internet está instável, mas não apareceu para mim, não. Aí o que acontece? Quando você vai separar essa água e o sal, você põe para ferver. Se você quiser utilizar a água pura para beber, por exemplo, né, você capta o vapor da água, que vai evaporando, né,
conforme está em processo de fervura, ebulição. E aí, essa água, quando ela for resfriada e cair no recipiente, né, esse vapor, ele se transforma em água líquida de novo e ele é uma água destilada, né? Ela é uma água pura, de minerais totalmente, você pode beber ela tranquilamente e é a água que se utiliza aí em laboratório para fazer remédio, para fazer cosméticos e tudo mais, é a água destilada. E o sal, ele vai ficar no recipiente, né? Ele não vai evaporar nesse caso, né? Aí é em torno de 100 graus Celsius aproximadamente, né? O ponto de ebulição da água. E o sal ele vai ficar, né? E depois, se você quiser utilizar aquele sal ali para cozinhar e tudo mais, né? Ele já está separado. Então, esse é um processo de destilação simples. Você tem um produto supostamente sólido, né, que dissolveu no líquido, e aí você quer separar esses dois produtos, então esse processo simples de destilação. Quando você tem muitos produtos, né, misturados, aí no caso do petróleo ele fala aí que é uma mistura homogênea, né, quando você retira o petróleo lá, você tem um líquido preto, né, que você analisa ali, você só vê uma fase nele, e ali tem um monte de produtos misturados. Então, o que acontece? Na análise, né, os cientistas chegaram à conclusão de que cada um tem um ponto de ebulição separado, diferente, né? Então, cada um ele vai evaporar em determinada temperatura. Então, eles colocam num processo de destilação e, de acordo com a temperatura que essas substâncias elas vão alcançando, elas vão entrando em ebulição, né, e vão evaporando e saindo por determinados canais, né, no destilador. E aí, né, cada um vai saindo em determinada temperatura, vai sendo captado e vão sendo separados. Então, esse é o processo de destilação fracionada. Fracionada por quê? Ele vai fracionando em várias etapas, né, e cada momento sai um produto. E eles separam, né, que seja o querosene, que seja a gasolina, que seja o óleo diesel, né, e aí eles vão separando esses produtos de acordo com a ebulição, né, que eles vão apresentando, né, o processo de fervura, aquecimento, que muda, né, de estado físico. E aí esses produtos, né, vão sendo captados separadamente. Então, basicamente, né, é o processo de destilação fracionada que é utilizado no processo de separação, né, das misturas do petróleo, né? E aí a gente tem esses combustíveis que a gente utiliza aí, né? Gasolina, o querosene para várias coisas nas nossas casas aí, os outros compostos, né, do petróleo, que faz materiais sintéticos, né, tipo plástico e tudo mais. Beleza? Parou de travar aí, Matheus? Beleza. Certo? Beleza. Uhum. Né, Ô tio, eu errei? Não, é destilação mesmo. Eu acho que o pH, né, que colocou a destilação fracionada, né, Fracionado. que foi mais específico, né, mas o processo, né, que é utilizado, né, basicamente é a processo de Destilação. destilação mesmo. Oi? Não, eu falei destilação. É o processo de destilação mesmo. O pH ele foi mais específico, né, quando citou a destilação fracionada, né, que é um tipo de destilação que é utilizado nesse processo aí. Né? Show? Show. Uhum. Show. Certinho, igual anzol? Uhum. Basicamente, né, nós vamos, né, nesse bimestre, né, o segundo bimestre, que a gente termina ele aqui, e após esse momento, né, em ciências vocês vão entrando de recesso, né, que a gente chama de férias de julho, mas basicamente é um recesso que a educação dá, né, para a gente descansar um bocado
a cabeça aí, né? Dar uma respirada para a gente encarar o segundo semestre, né, pela frente. E, se Deus quiser, né, a gente retorna para a sala de aula aí nesse segundo semestre, né? Vamos ver como que esse vírus ainda vai continuar aí na nossa realidade. É claro que eu tive até com a tia Cristina esses dias, na semana passada, e a gente estava conversando que muita coisa, né, do nosso comportamento ele vai ter que mudar daqui para frente. Uma das coisas que fez o Japão passar com certa facilidade por esse vírus, né, por essa pandemia, é que no Japão eles não têm muito contato, né, interpessoal, né, pessoa com pessoa. Eles não têm muito esse negócio de abraço, de muito contato físico, porque os japoneses eles são bem frios, né, nesse contato interpessoal. Então, acaba que, por eles não terem muito contato um com o outro, né, físico, eles passaram com mais facilidade por essa pandemia. E nós, mesmo a gente retornando para a sala de aula, retornando para a nossa vivência, vamos dizer, né, quase que normal, a gente também vai ter que passar a ter essas atitudes que nem os japoneses, né, os orientais, que é não ter muito contato físico, né, aquela coisa de chegar na escola, de estar abraçando, né, de saudade, ou aquelas brincadeiras muito de tocar, de encostar, né, os hábitos de higiene a gente vai ter que alterar um pouco, né, aquele que vai ser viável você carregar uma flanela, né, um recipiente de álcool para você higienizar sua cadeira, sua carteira. Mas a gente vai voltar só em setembro, né? A verdade, o PH, é que não tem essa perspectiva ainda. Né? A perspectiva até da Secretaria Municipal de Educação era que a gente retornasse para a sala de aula em agosto. A perspectiva que se tinha. Mas o que a gente, se for analisar o que a gente está vendo hoje, né? A gente, agosto, já não é provável que venha a ser, né? Então, talvez setembro, talvez, né? Vai depender do quadro de contaminação, né, que vai estar contabilizando aí na rua, né, número de novos casos, né, número de mortes, né? Então, isso aí só vai retornar no momento em que o Ministério da Educação permitir, achar viável e que realmente for seguro, né? Eles não vão liberar o retorno das aulas enquanto não for considerado seguro. Então, o comércio pode reabrir, né, igrejas e outros setores, né, pode acabar reabrindo, voltando a uma certa normalidade, né, a uma certa normalidade. E escola é mais complicado porque você fica dentro de sala com, né, vamos dizer, a média aí, né, de 30 e poucos alunos, né? Se você for pegar algumas salas de aula do estado, do município, chega a ter 40 e poucos alunos. Então, é uma aglomeração grande, né, que até essa quantidade de alunos, dependendo do tamanho da sala, a quantidade de alunos vai ter que ser revista em algumas instituições, né? Isso vai ter que ser revisto para poder diminuir essa quantidade. Então, são vários fatores que têm que ser analisados até a gente poder retornar a uma possível normalidade, né? Porque eu, particularmente, acho que nada mais vai ser tão normal como era antes, né?
Verdade. normal quanto era antes. Então é um negócio bem complicado. A gente está vivendo uma realidade bem complicada porque o vírus ele é um micro-organismo e ele é altamente mutante. O processo de mutação, de transformação dele é muito grande, né? Então, para o vírus, esse coronavírus, ele já existe, né, há muitos anos aí na natureza, mas esse é uma nova versão, né, de coronavírus. Por isso esse processo todo, que os outros coronavírus, né, inclusive que ataca animais, tem vacina e tudo mais, e esse é uma nova versão, e novas versões também pode vir a existir a partir dessa, né? Esse coronavírus sofrer mutação aí na própria natureza e modificando, se transformando né, e aparecendo novas coisas. Então, é bem complicado. Tal de vírus é bem complicado. Então, falar que vai surgir uma vacina, né, que vai imunizar todo mundo, isso leva muito tempo. Né? Uma vacina que é pesquisada e naturalmente, sem uma grande necessidade imediata, leva década para poder chegar ao mercado e ser comercializado. Né? É testado no laboratório, é testado em rato ou em alguns primatas, né, como macaco, até poder, Porco. né, porco. Então, até chegar na liberação e comercialização leva muito tempo. Então, é algo assim muito complicado que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo um fato que é difícil até de descrever, né, exatamente. Tem muita gente falando aí, muita coisa, que na verdade é muita besteira, né? Tem muita gente falando um monte de besteira aí, né? E a gente acaba estando no meio desse tiroteio de más informações. Mas a verdade é que o vírus ele é um micro-organismo bem complicado, né? Bastante mutativo, e a gente está vivendo uma época realmente crítica, né? E para retornar à nossa normalidade vai ser bem complicado, né? Então vamos aguardar e no momento correto, né, no momento oportuno, né, ninguém vai se arriscar por, por estar, né, numa sala de aula ou estar em grandes aglomerações, né, não é necessário se arriscar. Então, né, vamos ver quando que esse bichinho vai permitir a gente voltar a uma certa normalidade. Né? E aí, até lá, né? Eu tiro a foto. Oi? Foto. A Já foto. tirei, Já? já tirei, vocês nem viram, vocês nem sorriram. Vocês estão preparados? Vocês querem abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto? Eu preciso não. Ou Eu vocês tô estão assim mesmo. descabelados? Estão com remela no olho, provavelmente. Jacques falou que está debaixo da coberta. Tô mesmo. Eu tirei a foto que já aparece vocês tranquilos, tá bom? Tá bom. E até lá, né? Até agosto. Aproveitem o recesso até para se livrar um pouco de tecnologia, tá? Se vocês quiserem me ouvir um pouco, eu, por exemplo, vou praticamente desligar meu celular. Eu já estou tendo problema com ler, né? Meu dedo da mão direita já começa a apresentar dores, né? Por causa de lidar muito com computador e celular, né? Que eu tenho 16 grupos de escola, né? São 16 grupos de WhatsApp, né? De direção, de turmas. Praticamente a gente passa aí quase que 18, 20 horas estando conectado. Então eu praticamente vou isolar o meu celular nesses 15 dias para poder ver se eu descanso um bocado a minha mão e a minha mente, né? Então vocês aí que quiserem aceitar um conselho meu, né, desintoxica um bocado nesses 15 dias
de tecnologia, né? Quem puder aí caçar um canto de roça, né? E brincar com o pé no chão, tomar um banho de cachoeira, um troço assim, para poder dar uma desintoxicada, né? Pegar um bocado de energia da natureza, não essa energia louca que o pessoal fala aí não, porque é realmente o nosso contato com o chão, com terra, com a natureza, né? Ele traz um pouco de minerais e tal para o nosso corpo, que é bastante importante. Show? Tchau. Valeu, obrigado aí pela participação de vocês, né, pessoal? Aí a maioria dormiu um bocado hoje. Um grande abraço para vocês e até agosto. Show? Até. Show. Falou, abraço, pessoal. Com Deus.